Marcos 13, 31. É um texto muito conhecido, né? É muito conhecido esse texto. Mas vamos ver o que esse texto tem para nós? Acharam? Amém? 13, 31. Essa semana eu vou estar falando sobre a parábola da figueira. Então hoje é a mensagem número 1. Amanhã essa mensagem vai para o ar de manhã, terça-feira a parte 2 e assim consecutivamente. Então essa semana a parábola da figueira é a série 134, 134. No site da igreja tem todo o material que é feito aqui. Capacitação ministerial, os eventos da igreja, tem as pregações em vídeo, as pregações em áudio, diariamente é atualizado. Você pode, por exemplo, nas pregações em áudio, você pode ir lá, baixar, você pode compartilhar para aquele amigo seu que está lá no Ceará, no Piauí, você pode mandar lá para aquele que está no Japão, enfim, internet você já viu. Então tem todo o material disponível, então diariamente esse trabalho é feito. Irmãos, não é fácil, mas a gente faz isso porque a gente quer buscar a excelência e nós vamos conseguir em nome de Jesus para a glória do Senhor. E amanhã essa mensagem vai estar disponível para vocês lá também, tá ok? Acharam? Parábola da figueira. Eu não vou exaurir tudo que tem para falar sobre isso aqui, que é muita coisa. Eu vou vou dar uma introdução sobre o que é que significa essas questões aqui. Diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Repete comigo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pai, que eu diminua e Teu Espírito Santo cresça neste lugar. Que meu objetivo seja explanar a Tua Bíblia, a Tua palavra, o Teu Evangelho. Menos de mim, mais de Ti neste lugar, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos é um evangelho que fala muito das obras de Jesus. É um evangelho que fala do ministério de Jesus. É um evangelista que é detalhista. Ele é rico em detalhes. Quando você pega os 4 evangelhos, cada um deles vai ter uma conotação. Por exemplo, se você pegar o evangelho de Lucas, o evangelho de Lucas vai descrever sobre as mulheres, sobre os pobres, sobre as viúvas, sobre os órfãos. O cuidado que Jesus teve com as classes que eram maltratadas em Israel. Quando você pega o evangelho de Marcos, o evangelho de Marcos vai falar com mais detalhe da ação de Jesus Cristo. Vai falar do Jesus que acalma a tempestade, vai falar do Jesus que expulsa demônios, do Jesus que cura enfermidades, do Jesus que nos livra também, que pode fazer nas nossas vidas um milagre para que a morte não seja algo perceptível no presente momento. É claro que todos nós vamos morrer, mas nós sabemos que temos um Cristo poderoso que pode, diante de uma enfermidade, de morte, reverter aquilo para a glória dele, e através daquela cura ou daquela ressurreição, o testemunho da glória de Deus ser narrado e Jesus ser glorificado. Amém? Então eu creio nesse Jesus. A minha fé é teológica, mas minha fé também é rural. Bem simples. Então eu creio que nós temos que ter muitos fundamentos, mas eu creio que a nossa fé precisa ser também bem rural. Eu acredito na doutrina bíblica, acredito também nas questões práticas. E o Evangelho de Marcos vai tratar das questões práticas, vai falar do Jesus conquistador, do Jesus que sofreu e do Jesus triunfante, ou seja, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que venceu a morte e nos deu a esperança de vencermos isso também na nossa ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus, a ressurreição do Senhor significa a nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus simboliza para nós a nossa vitória sobre aquilo que é temível, a morte espiritual e a morte física.
Jesus ressuscita, Ele traz para nós essa esperança da ressurreição. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Ele diz para mim e para você: assim vai acontecer com vocês, mas para a glória eterna de Deus. Texto-chave de Marcos 10, 45, Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, o texto fala de parábola. O que é uma parábola? Parábola é algo que contrasta uma verdade espiritual com a realidade natural. É algo que pega por exemplo, o texto fala de figueira. O texto usa algo natural para ensinar-nos uma verdade eterna, espiritual. Ok? O objetivo da parábola é revelar para aqueles que nasceram de novo a verdade do Evangelho. Então, quem nasce de novo em Cristo Jesus, a estes são revelados, é revelada a profundeza do que é o Evangelho. E só nascendo de novo para que você e eu compreendamos o Evangelho. O Evangelho fala de uma verdade tão profunda, de algo tão forte, de algo tão sólido, de algo tão especial, que no plano natural ninguém vai conseguir entender. E a parábola, ela pega algo natural para explicar algo espiritual. O objetivo da parábola também, aqui parece que vai dar um nó na sua cabeça, é ocultar a verdade daqueles que endureceram o coração em relação ao Evangelho. Ao mesmo tempo que a parábola ela vai te ajudar a compreender uma verdade, mas para aquele que endureceu o coração em relação ao Evangelho, que vão ter pessoas que vão endurecer o coração, vão ficar com o coração endurecido. Sim ou não? Sim. Nem todos serão salvos. A vontade de Deus, a vontade de Cristo é que todos sejam salvos, mas isso não vai acontecer. Infelizmente tem pessoas que vão ter que experimentar, pela dureza de coração, o inferno. E Deus já sabe de antemão de toda essa galera. Ele já sabe. A parábola sempre vai trazer uma comparação. A gente sempre vai ver, o reino de Deus é como isso. O reino de Deus é comparado a isso, é comparado àquilo. Então esse tempo vai trazer uma comparação. Uma coisa interessante sobre parábola é que ela não foi colocada na Bíblia, na palavra de Deus, para facilitar o entendimento, mas sim para dificultar. Pastor, que história é essa? Quem vai entender a parábola é quem nasceu de novo. Ou aqueles que podem nascer de novo hoje. Aqueles que não nasceram, ou não nascer de novo aqui, não vão compreender. E o objetivo é esse, é que não compreendam. O reino de Deus é dado, é entregue a quem nasce de novo. E só Ele pode fazer com que eu e você sejamos regenerados para uma viva esperança em Cristo Jesus. A parábola, ela faz com que você compreenda para quem o céu foi descortinado. A parábola vai fazer com que você busque mais conhecimento. Sabe que tem uma coisa muito interessante? A Bíblia tem coisas mais fáceis de ser entendidas e tem coisas que são mais difíceis. E o grande problema que a gente vive hoje é que as pessoas só querem entender as coisas fáceis da Bíblia. Elas não querem estudar as coisas difíceis da palavra de Deus. Só que nós vamos compreender através disso aqui hoje, que quem nasce de novo, quem recebe Jesus no seu coração, ele busca com mais profundidade as coisas de Deus.
É inevitável que nós não busquemos com mais profundidade as coisas de Deus, a partir do momento que nós somos regenerados por Ele. Paulo fala que o leite espiritual e fala do alimento sólido. Tem pessoas que já eram para ser mestres e ainda necessitam do leite espiritual. Não tem como nós crescermos espiritualmente se nós ficarmos só no leitinho espiritual. Nós precisamos de um alimento mais sólido. Nós precisamos entender mais as coisas de Deus. Diga-se de passagem, quando você é alcançado por Jesus, você diz: eu quero aprender mais sobre Jesus. Eu quero entender mais sobre quem é o meu mestre. Eu quero entender mais sobre quem é o meu Salvador. Eu preciso compreender mais sobre isso. Eu vou para a escola dominical porque eu quero compreender. Eu vou para um seminário porque eu quero compreender. Eu vou para uma palestra porque eu quero compreender. Eu vou parar dentro de casa e vou estudar a Bíblia. Não vou simplesmente ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia. Se você me perguntar: pastor, você lê a Bíblia em 365 dias? Eu vou te dizer que não. Eu quero dar os parabéns para quem conseguiu ler a Bíblia aqui em um mês. É um herói. Porque em um mês eu tentei ficar no Evangelho de João, capítulo 1. Terminou o mês, eu falei: meu Deus, falta muita coisa ainda para eu entender disso aqui. Esse plano de leitura anual é um atentado para as nossas vidas. É um atentado para as nossas vidas. Você já parou para estudar a palavra? Chega de leite, agora é hora de alimento sólido. Ai, pastor, por quê? Eu tenho um medo de estudar a Bíblia. Que medo é esse de estudar a palavra? O Espírito Santo te revelou algo que é poderoso. O Espírito Santo te revelou a grandeza de Jesus Cristo. O Espírito Santo te revelou que Jesus Cristo é Deus. A partir do momento que o Espírito Santo te revela Jesus Cristo, é impossível que você fique da mesma forma e não cresça espiritualmente. Eu quero aprender mais disso. Eu quero entender mais da minha fé. A minha fé não pode ser manca. A minha fé não pode ser capenga. A minha fé não pode ser de amuletos. A minha fé precisa de fundamentos. Eu preciso de buscar mais. Eu preciso compreender mais sobre a minha origem. Eu preciso compreender mais para onde eu vou. É natural. Você já parou para pensar acerca de um filho adotivo? Um filho adotivo. Eu tenho um primo que é adotivo, amo de paixão, e ele sabe que é adotivo. Mas a primeira curiosidade de um filho adotivo é querer saber sobre a sua origem. Ele quer saber da sua história. Ele quer saber de onde ele veio. Ele quer saber o berço dele. Ele quer conhecer um pouco disso. Meu querido, nós somos enxertados na oliveira. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, filhos do Altíssimo, por adoção. A não ser que você seja um judeu. Por adoção. Quando a pessoa fala: pastor, vai para Israel para quê? Não, eu não vou para Israel para buscar a água do Rio Jordão. Primeiro, a água do Rio Jordão é poluída. Eu não vou lá para buscar o óleo ungido de Israel, porque óleo é óleo em qualquer lugar do planeta. Terceiro, eu não vou lá para achar um Deus maior, porque Deus é grande em toda parte da terra. Eu amo ir para Israel, porque eu gosto de entender minha fé. Eu gosto de estudar geograficamente, historicamente, teologicamente, bíblica. Jesus passou por aqui, quando ele passou aqui aconteceu isso. Meu Deus, meu Salvador passou por aqui, aconteceu isso. Jesus, que coisa grande. As entrelinhas, aquelas coisas mais específicas que você aprende. Agora Deus está em todo lugar. Deus é o Deus de quem vai fazer a caravana. Deus é o Deus de quem está lá na roça capinando e dizendo: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu quero
mais sobre a minha história. Você sabe que nós temos um problema sério, que é o senso histórico. As pessoas não buscam, elas não querem saber da história. Primeiro, elas não querem saber de si mesmas, elas não querem saber daquilo que está ao seu redor, e depois elas vão transferir isso para a Bíblia. Eu não quero saber nada sobre a Bíblia. O arroz com feijão está bom demais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Paulo bate nisso. Acaso vocês já era tempo de ser mestres e estão buscando o leitinho espiritual? Diga amém. O sermão profético aqui do capítulo 13. O texto base da nossa mensagem diz o quê? Passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ok. Esse texto está inserido no sermão profético de Jesus. Esse sermão profético de Jesus, ele fala de céu e fala de terra. Você já parou para pensar? Duas coisas tão tremendas que é céu e terra. Você olha para o céu e você diz, meu Deus, que coisa linda. Estrelas, nuvens, sol, chuva. Você olha para a terra e para o mar, você diz, meu Deus, que imensidão. Gente, que coisa maravilhosa. Você olha as cataratas do Iguaçu e você diz, Jesus, que coisa linda. Tudo isso é muito bonito, né? Mas eu vou te dizer algo que é mais forte do que isso. A palavra que criou tudo isso. A palavra que criou céu e terra é a mesma palavra que está dizendo que Jesus vai voltar. A palavra criativa, o ato criativo de Deus, haja luz, é mais poderoso do que a própria luz. A palavra de Deus é mais poderosa do que a sua própria obra criada, porque o Criador é muito maior do que a criação. Você está espantado com a criação? Espanta-se mesmo, e eu fico espantado. Agora, a palavra de hoje vai fazer você ficar espantado com o Criador. Porque o Criador é muito maior que a criação. O Criador é muito maior que a criatura. Muito maior que a criatura. Passarás o céu e a terra, contudo as minhas palavras não passarão. 2 de Pedro, capítulo 3, fala que tudo isso vai se dissipar. A palavra de Deus não passará, ou seja, ela é contínua. A palavra de Deus, o Senhor proferiu aqui no sermão profético a destruição do templo. O Senhor falou sobre os princípios das dores. O Senhor falou sobre a grande tribulação. E o Senhor fala da vinda de Jesus Cristo de Nazaré. No versículo 24. Mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá. Por que o sol escurecerá? Porque a palavra de Deus é muito maior do que o próprio sol criado por Deus. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Por quê? Porque a palavra dele é muito mais poderosa do que isso. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Eu quero destacar aqui 3 lições iniciais sobre a parábola da figueira. Primeira, o homem regenerado busca com mais profundidade as coisas de Deus. Parábola é um ensinamento mais profundo. Você precisa parar, não somente ler e estudar. Orar, estudar, orar.
O homem regenerado, ele vai buscar com mais profundidade as coisas de Deus. O homem regenerado, ele vai buscar estudar as parábolas de Cristo, sim ou não? Por que eu vou ficar só no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e às vezes conferindo até um poder ao Salmo 91. Pessoas que vão orar o Salmo 91, é como se o Salmo 91 fosse sei lá, um amuleto. Senhor meu, e começa a orar aquilo, olha, ore 200 vezes o Salmo 91, porque quando você chegar na última vez, o milagre vai acontecer. É isso? Não. Vou deixar a Bíblia aberta lá no Salmos 23, porque vai espantar todos os males, todos os ruídos negativos. O homem, primeira lição, o homem regenerado busca com mais profundidade as coisas de Deus. Por que você tem medo de vir para a escola dominical? Ai, pastor, eu não gosto de discussão. Eu amo. Não há saúde se não houver discussão. Discussão no bom sentido. Debate. Não no sentido de desconstruir o outro. Por que você não gosta disso? Ai, pastor, eu tenho medo de perder minha fé. Que fé frágil é essa que vai se perder estudando a Bíblia? Então, me desculpe, o que você tem não é fé. É outra coisa. É um senso comum. Deixa eu te explicar aqui a diferença de fé e senso comum. Senso comum é diferente de fé. Senso comum leva você até entrar na igreja. O senso comum leva você a dizimar, a ofertar. O senso comum leva você até falar assim, poxa, tem alguém acima de mim. Eu estou até com medo desse alguém que está acima de mim. Mas é diferente de fé. Fé é algo que passa pelo sobrenatural de Deus. É algo sobrenatural, não é natural. Em segundo lugar, é algo que passa pelas questões investigativas. Quando você vem para a escola dominical, você está investigando sobre a sua fé. Investigando não para querer desconstruir, não, mas você está analisando. Por que você tem medo de estudar a Bíblia? Ai, pastor, eu não vou ler o livro de Apocalipse, não, porque dá um medo. Dá um medo. O que está acontecendo? Vamos lá. Vou tirar o óculos aqui. O que está acontecendo com esse coraçãozinho? Esse coraçãozinho de Jesus. O que está acontecendo, meu irmão? Por que você não quer se preparar para as coisas de Deus? Por quê? A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não é um jacaré que vai te morder e vai acabar contigo, não. Ela é poderosa para te consolar, para te instruir, para te edificar. Por que fugir de algo que é tão poderoso? E a nossa geração é a geração que está fugindo da palavra. Ela está com medo da palavra. Está com medo da palavra. Mas nós acreditamos que isso vai mudar. Totalmente não vai mudar, porque é loucura minha achar que eu vou mudar tudo. Não. Mas vai mudar, vai. Alguma coisa vai ter que mudar. Uma coisa que vai mudar é a cultura. Estava falando com a Adriana. Muitas questões que nós vivemos são questões culturais. Sabia? São questões culturais. Culturalizou-se que assim é feito dessa forma. Então vamos desculturalizar e vamos fazer de outra? Amém? Eu sou contra a cultura, conforme diz o John Stott, né? O evangelho é contra a cultura. Não no sentido de cultura de ser culto, no sentido de curso natural daquilo que é contrário a Deus, daquilo que é contra a vontade de Deus. Então nós somos contra a cultura.
E nós vamos quebrar esses paradigmas, essas questões, essa mentalidade que foi firmada há não sei quantos anos atrás e impede-nos de progredir, impede-nos de avançarmos. E é necessário que venhamos progredir, é necessário que progridamos, é necessário que cresçamos mais e mais, até a volta dele. Esses ar-condicionados estão aqui é para você ficar até meia-noite ouvindo o culto. O objetivo inicial é esse, né? O conhecimento é insondável. Vamos mudar isso? Vamos mudar isso em nome de Jesus? Não adianta esperar um anjo do céu. Ai, pastor, estou esperando um anjo com a espada desembainhada. Não. Bora. Agora, vamos lá. Você já nasceu de novo. Vamos mudar essa realidade. Vamos mudar essa realidade em nome de Jesus. Essa cultura é contra o reino. A nossa cultura é contra o reino. A nossa cultura é uma cultura muito preguiçosa. Eu estava na formatura do meu irmão agora, né? Eu achei fantástico, tinha um pastor lá que fez... Meu irmão formou em Direito. Aí tinha um pastor lá formando lá, né? Aí a turma lá, não sei o que e tal, que maravilha. E o meu irmão falou que ele fazia resumos de todas as disciplinas. E ele estava sendo idolatrado pela turma porque ele fazia resumos das disciplinas e distribuía para todo mundo. E ninguém estudava os livros. Ninguém estudava. Todo mundo esperava ele estudar, fazer o resumo dele e distribuir o resumo. Pô, ainda bem que o meu amigo deu um exemplo bom lá, né? Eu fiquei orgulhoso. Ô, Valdir, o cara deu um discurso lá, um cara empolgante, coisa e tal. Ele que fazia os resumos para a turma estudar. Por quê? Porque gente, o povo tem preguiça de ler. Preguiça de estudar. Então é mais fácil eu pegar o resumo do meu amigo da faculdade, da escola, e seguir aquilo ali, ó. Por quê? Porque ele já estudou, ele já leu, ele já ficou a madrugada, e esse Valdir, ele ficava a madrugada toda fazendo resumos. Quando chegava de manhã, a aula do dia anterior já estava no e-mail de todos os alunos, e todo mundo ali. Eu falei com meu irmão, falei assim, olha, seu cabra safado. Tenho liberdade de falar assim com meu irmão. Seu cabra safado, deixa eu te falar um negócio aqui. Você acha isso bonito? Você acha isso bonito? Sabe quem aprendeu, na verdade? Foi o Valdir. Os outros não aprenderam nada. Esse sermão aqui é um resumo, tá? Só que você não pode ficar só nesse resumo aqui. Você não pode ficar só nesse resumo aqui, em nome de Jesus. Eu quero ver esse povo aqui crescendo. Eu quero ver esse povo aqui crescendo na palavra. Geração superficial. Geração superficial. Geração superficial, profundidade nas coisas de Deus, profundidade na vida secular, sim, também. Eu preciso ter mais profundidade naquilo que eu faço. Muitas vezes a pessoa estuda para passar no concurso. Depois que ela passa no concurso, ela entra no órgão e ela se torna um burocrata. Pega carimbo, bate carimbo. Parece que só estudou para passar no concurso. Depois que passou, não se interessa mais nas reciclagens. Pede para o amigo assinar a folha de presença na reciclagem. Quem conhece essa história aí? Tem alguém que trabalha aqui em órgão público ou privado que tem reciclagem? Sim ou não? O povo foge ou não foge de reciclagem? Porque a nossa cultura é uma cultura da superficialidade. Eu já aprendi, eu já passei no concurso, eu estudei o regimento interno, só que o regimento interno já mudou. A cada mês ele muda um parágrafo. Ele já foi todo reformulado. Eu já aprendi tudo. Eu já alcancei aquilo que eu tinha que alcançar. Não preciso de mais nada. Segundo lugar,
Essa parábola nos ensina, dentro do contexto aqui do sermão profético, que o cumprimento das profecias são mais fortes do que o céu e a terra. O cumprimento das profecias são mais fortes do que o céu e a terra. Porque são baseados na boca de Deus. Porque são baseados na boca de Deus. O templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Meu querido, no nome de Jesus Cristo, a minha fé tem que passar pela esperança da vinda gloriosa de Jesus Cristo, senão a minha fé é manca. Eu tenho que tratar das coisas aqui, da sua vida, da sua existência aqui na terra, mas eu tenho que te lembrar que existe uma esperança futura. A palavra de Deus, se eu puder defini-la, ela pode ser definida da seguinte forma: é um conforto presente para uma esperança futura. É um conforto presente para uma esperança futura. Isso é o resumo da palavra de Deus. Agora eu não posso ficar só no conforto presente. Eu tenho que assimilar que eu sou confortado agora pelo Senhor. E como nós somos confortados pelo Senhor? Diga oh, aleluia. Você acha que eu não preciso do conforto de Deus agora? Não, claro que preciso. Você acha que eu fui agora para a casa do meu pai, fui arrebentado. Cheguei lá, meu pai toda vez me buscava no aeroporto. Cheguei lá, tive que alugar um carro lá. Coloquei o Otávio no caminho. São 25 anos, não, 30 anos frequentando lá a casa dele na Bahia, que ele mudou para lá em 85. Foi 30 anos de retrospecção na estrada de 111 quilômetros. Eu fiquei pensando nos 30 anos que eu passava as férias lá. E chorava. Olhava para o Otávio, meu Deus, meu filho, voltando com meu filho. Lembrando de tudo que eu passei, de toda a minha infância, passando pelas cidades, lembrando, eu vim aqui nessa cidade, tal época, assim, assado, relembrando tudo, relembrando, sofrendo, moendo, mas eu digo, eu preciso ir lá, eu preciso ver o meu irmão que está formando, eu preciso honrá-lo, e o Senhor me deu forças para chegar lá. O Senhor me deu forças. Eu dizia, no enterro do meu pai, eu disse, eu não vou voltar mais aqui, que aqui tudo lembra Ele. Mas eu preciso voltar. Tem lá pessoas que eu amo. Tem pessoas que eu gosto. Tem pessoas que fazem parte da minha vida. Cheguei lá e encontrei tanta gente que gostava do meu pai. Disseram, rapaz, seu pai falava muito de você aqui. E todo o ambiente que eu entrava eu chorava. É o sofrimento presente. Mas eu fui confortado pelo Espírito Santo também. Eu olhava para o Otávio é o conforto do Espírito Santo da minha vida. A vida continua. A vida segue. Eu tenho que olhar para o alvo. Então eu tenho um sofrimento presente. Mas eu também tenho um conforto presente. O Senhor está te confortando hoje. A minha mensagem não é uma mensagem só futurística, ou uma mensagem fatalística que te bota aqui no inferno para esperar o céu. Não, a igreja é uma partícula do céu. A igreja é uma partícula do céu. Com certeza aqui é uma representatividade. Vamos definir igreja teologicamente, os chamados para fora. Na praticidade do dia a dia, é uma pequena representação do céu. Nós reunidos aqui, é uma pequena representação do céu. Estude o Novo Testamento, você vai identificar isso. Você lembra lá de Atos 2? Eles estavam juntos, tinham tudo em comum. Tudo em comum. E o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. O cumprimento das profecias são mais fortes do que a duração do céu e da terra. Jesus voltará sim, e isso é mais forte do que a própria existência do físico, daquilo que você está vendo. É uma esperança futura. Em terceiro lugar e último lugar, o texto nos chama para vigilância. Capítulo 34, versículo 10, verso 34 do capítulo 13.
Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. Diga-se de passagem, dormindo aqui é morte. É morte. E não vos ache dormindo, o que porém vos digo a todos, vigiai. Meu querido, chegou o tempo de você fazer e eu fazer. Eu sou um cara que critico muito o sistema vigente nas redes sociais aí. Mas uma coisa eu quero fazer. Eu quero ser um crítico de coisas que são contra a Bíblia. Mas eu quero ser usado por Deus para mudar alguma coisa em relação a tudo aquilo que eu critico. Deixa eu te dar um recadinho sobre Facebook aqui. Facebook é uma ferramenta excelente para você usar a arte do questionamento. E a arte do questionamento é válida para a fé quando as coisas no plano natural estão indo contra as coisas de Deus, ou quando as coisas na igreja estão contrárias às coisas de Deus. Mas ao mesmo tempo que você critica, você age para mudar aquele contexto que você está vivendo. Pare de ficar criticando sem fazer nada. Eu acho que a igreja devia ser mais assim. Eu acho que a igreja devia ser mais assado. No Facebook não tem isso? Não tem? Tá ok, maravilha, você é livre. Você não está com a mordaça, nem eu. Nós somos inteligentes, nós somos homens, seres pensantes. E a igreja também não deve ficar freando as pessoas nos seus pensamentos, não. Mas se você não faz nada em relação àquilo que você critica, por favor, pare de criticar o sistema. A crítica do sistema é para quem faz alguma coisa de relevante. Martin Luther King foi um cara, foi uma pedra no sapato para o sistema norte-americano. Sim ou não? Leia a obra de Martin Luther King. Você vai identificar, o cara era revolucionário. O cara era terrível. Quando ele começava a falar, as pessoas que estavam ao redor dele ficavam com medo. Meu Deus, lá vem o Luther King. Lá vem ele, vai acabar com tudo agora. Meu Deus, lá vem ele. Ai meu Deus. Mas ele era um cara que fazia. A nossa geração é uma geração que fala muito e faz pouco. Uma geração que fala muito e faz pouco, então é hora de mudar isso aí, meu querido. Olha, a gente tem que pregar sobre a volta de Jesus, a gente tem que falar sobre o reino dos céus, a gente tem que falar sobre o futuro, mas nós temos que fazer agora alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa agora. Nós temos que tomar atitude agora. Se a igreja está sem amor, você vai mudar essa história, você vai começar a amar. Você vai começar a amar. Pare de ficar falando que a igreja não tem amor, que o seu irmão não tem amor. Mame. É hora de eu parar e refletir e colocar as minhas palavras em conexão com as minhas atitudes. O povo não estuda a palavra. Então você vai começar a estudar a palavra. Nós vamos começar a estudar a palavra. O cumprimento das profecias referentes à destruição de Jerusalém foram cumpridas. O Senhor é o Deus que cumpre o que diz. O Senhor é o Deus que cumpre o que diz. As palavras de Jesus acerca da destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, foram cumpridas. Aquelas mesmas pessoas que deveriam ter zombado do discurso de Jesus, viram Jerusalém pegando fogo, destruindo. E nós temos uma palavra de Deus que é ligada a Noé. Assim como foi nos dias de Noé,
assim será a vinda do Filho do Homem. Estavam casando, dando em casamento, ou seja, estavam fazendo tudo o que tinham que fazer. De repente, veio o dilúvio. O dilúvio é a destruição da terra e do céu, e a prevalência da palavra de Deus. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Tudo vai ser recriado, novos céus, nova terra. O Senhor vai fazer tudo para todos nascidos dele. Mas para que algo seja recriado, algo vai ter que ser destruído. Meu querido, tão certo quanto 1 mais 1 é 2, a vinda de Jesus é algo que vai trazer para muitas pessoas desolação, sofrimento. Mas para aqueles que confiaram, para aqueles que deram um crédito, para aqueles que foram alcançados por essa graça preciosa, a vinda de Jesus será um desfrutamento das bordas do Cordeiro. Para aqueles que acreditaram, que se renderam ao Senhor, para aqueles que foram pela graça de Deus, será um motivo de júbilo, de glória, de alegria. Meu querido, vamos buscar entender e viver essas verdades com mais responsabilidade e com mais profundidade. Chega de superficialidade. Chega de superficialidade. Não tenha medo. Você já era para ser o mestre na palavra. Se você não é ainda, então você vai buscar. Pastor, Deus não chamou doutor para pregar a palavra. Não. Deus chamou pescador. Deus chamou coletor de impostos. Deus chamou pessoas de diversas profissões. Só que essas pessoas sentaram e ouviram o mestre. E ouviram ele. Paulo é um exemplo que não se encaixa dentro do contexto de Jesus, porque ele não viveu com Jesus. Mas Paulo aprendeu diretamente da fonte, o Jesus ressuscitado. Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério em nome de Jesus? Eu estou batendo muito nessa tecla, porque nós vamos ter aqui uma geração de pessoas firmes, não melhores que ninguém, porque nós não somos seitas para achar que somos melhores que os outros. Mas eu creio que vai ter uma geração aqui, uma geração que vai impactar outras vidas através da pregação do Evangelho. Eu tenho a convicção disso. Chega de superficialidade. Vamos tratar das coisas de Deus com mais responsabilidade, com mais profundidade. Pare de ficar lendo livrinhos feitos de qualquer maneira. Compre livros sérios, e o principal deles, a Bíblia Sagrada. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, bem prática. Como é que está a sua biblioteca? Um dicionário bíblico, você estudar a palavra. Um livro de concordância. Como é que está a sua biblioteca? Como é que está a sua biblioteca? Vai lá na livraria. A Rocha Eterna ali. Tem um segundo andar com... Procure o Lúcio lá, não estou fazendo propaganda para ele não, porque o cara é bom. E depois que está lá, o negócio melhorou mais ainda. Meu irmão, eu queria compreender aqui um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas. Você tem algum comentário sobre isso aí? Porque eu quero estudar com a minha família. Eu quero estudar com a minha família mais sobre isso. Eu quero fazer um discipulado lá na minha casa, na minha família. Parem com essa questão de querer entender as coisas de Deus na força, pela sua própria mente. Você precisa trilhar, você precisa investigar, estudar isso em nome de Jesus. E eu creio que a sua geração é uma geração diferente. Não é uma geração que é vendida. Esse povo aqui não é melhor que ninguém não, mas é um povo especial.
Não é qualquer um que vão enganar vocês com lorota, mercandejando a palavra de Deus com teologia da prosperidade. Eu tenho a convicção que meu povo aqui não faz a campanha do sal nem do óleo. E se fizer, bota uma capa assim para o pastor Michel não ver. Tem a filmadora ali. Eu tenho certeza disso. Que vocês estão firmados na palavra de Deus. Em algo eterno. Desperta, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Tem muitos enganadores, muitos falsos profetas. Tem gente que só quer a lã e a gordura das ovelhas. Desperta no nome de Jesus Cristo. Desperta no nome de Jesus Cristo. Desperta, ó tu que dormes. Vigilância, vigilância. Vamos falar sobre Jesus, mas vamos entender mais sobre Jesus Cristo. Vamos nos preparar em todos os sentidos. Vamos nos preparar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Chega desse movimento de superficialidade, de achar que está tudo bom e agora eu não preciso de mais nada porque eu já conheço tudo. Não! Não! Tem um congresso lá não sei aonde, vai. Um seminário muito bom dentro da sua área. Qual é a sua área? Minha área, pastor, minha área é ensino. Tá bom. Minha área é música. Minha área é isso, a minha área é aquilo. Então, procure saber o que está acontecendo dentro da sua área e vai atrás. E vai atrás. Para o Senhor não é o pior não, para o Senhor tem que ser o melhor. Para o Senhor tem que ser o melhor. Para o Senhor tem que ser o melhor. Eu quero te chamar, fazer uma chamada final agora para você. Você vai entregar tudo de si para o reino de Deus agora. Vai entregar tudo. 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 Você vai ser um especialista na sua área. Diga amém. Pastor, eu quero trabalhar com crianças. Você vai saber tudo sobre crianças. Tudo. Pastor, eu vou trabalhar com sonoplastia. Senta do lado do Henrique ali que você vai aprender tudo, que o cara é bom. Se ele não te puder passar tudo, fale com o Washington. E aí vai passando. Por último, você pergunta para mim que eu vou te ensinar a ligar a tomada. Música. Pastor, eu quero ser um cantor de Jesus, mas eu não quero aprender técnica musical. Então, por favor, não cante, porque é uma agressão aos ouvidos. Quem viu aquele menino Sam no The Voices? Eu assisti a final. Ele cantou Aleluia, né? Aleluia. O que é aquilo? Que voz é aquela? Tem um menino agora aí que estourou, Leonardo Gonçalves. Ele ficou no anonimato muito tempo. Mas se preparando. Se preparando. Se preparando. Quantos anos o Leonardo Gonçalves ficou aí desapercebido? Os cantores gospel aí estourado nas paradas de sucesso. E o Leonardo Gonçalves lá no cantinho dele. Eu estava lendo a história sobre ele, que eu não sou trouxa. Fui ler a história dele. E fui ver se o cara canta mesmo. Que é isso, rapaz? O cara arrebenta. Pastor, eu quero cantar. Me dá a oportunidade para eu cantar. É para Jesus, irmão, não repara não, viu? É para Jesus, irmão, não repara não. Reparo sim. Reparo sim. Reparo sim. Tenho que reparar sim. Não vamos ser... Vamos reparar sim. O cara quer pregar o evangelho, mas quer preparar o sermão 2 minutos antes da pregação. Não quer estudar para pregar. Ele abre a Bíblia em qualquer versículo e puxa lá e... Vamos ver o que Deus vai falar. Chega disso. Parábola nos ensina isso.
Parábola nos ensina que nós precisamos conhecer com mais profundidade as coisas do nosso Deus. Parábola nos ensina isso. Pega algo natural, compara com algo espiritual, para nós entendermos acerca das coisas de Deus. Eu quero aprender mais escatologia com o Luciano. Está aqui. Quero aprender mais escatologia. Eu quero aprender mais sobre essa questão de grupos aí com Sheila, Raquel, essa turma aí que está aí maravilhosa. Quero aprender. Sou igual um vampirinho. Sabe o vampiro? Que quando vê alguma coisa de bolsinha, ele vai lá e aprende tudo. Eu quero aprender contigo. Eu quero aprender contigo. Eu só não vou vir aqui na aula do Pilates. Eu só não vou vir na aula do Pilates porque porque a Gisele vai vir e eu tenho que cuidar dos meninos. Mas eu tive uma aula de educação física assim com o Marcelo. Em 1 hora ele passou uma aula, Marcelo e André, pra gente. É mesmo, é assim, assado e tal. E sugando ele. Cara, é assim, poxa, que legal. Tá tudo aqui, ó. Agora eu vou aplicar, vou começar a fazer caminhada amanhã. Fique de pé, por favor.